A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. É um prazer receber vocês, principalmente nesta última lição desse terceiro trimestre de 2023. E eu quero agradecer você que tem estado conosco todo esse trimestre, comentando, dando like, você que se inscreveu, você que irá se inscrever no nosso canal a partir desta aula, porque você é a razão de tudo isso que nós fazemos. Se lembre, eu estou aqui no YouTube comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, né? Nós temos nossos shorts também, mas também eu estou lá no Instagram, certo? E lá nós comentamos sobre didática, auxílio ao professor, nós temos uma série de vídeos e aulas e ajuda para você, professor da Escola Bíblica, para melhorar o seu desempenho, para sua classe ficar mais feliz e, consequentemente, você ser um professor melhor, ministrar aulas melhores. Mas deixa de conversa, muito obrigado por estar conosco aí, assistindo, nos ajudando e compartilhando. Nesta lição de número 13, que ela vai trazer por título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, nós vamos ter um fechamento, acho que perfeito, para esse trimestre. Por quê? Porque todo esse trimestre nós estamos falando da dificuldade, a dificuldade que existe de ser cristão em um mundo não cristão. Por mais que nós estejamos em uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristão, professam a fé, mas eles vivem como se Deus não existisse. Eu falei em aulas passadas que o verdadeiro ateísmo não é dizer que Deus não existe. O verdadeiro ateísmo é viver como se Deus não existisse. Por quê? Muita gente está na igreja, está no nosso meio e faz de tudo para provar que, através das suas ações, que Deus não existe, ok? Então, para mim, o verdadeiro ateu não é aquele que dá discurso na televisão, nas escolas, que Deus não existe, mas são aqueles que estão na igreja e estão vivendo como se o Senhor não existisse, tá? Mas isso daí, só para nós irmos introduzindo a nossa lição. Por quê? Porque o mundo não é mau, o mundo é do Senhor. De tal maneira, eu vou ler um versículo para você, que Jesus deixou registrado no Evangelho de João, João capítulo 17, versículos 15, 16 e 17, que diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a ideia de Deus, a ideia de Cristo, é que nós venhamos a viver uma vida com Cristo neste mundo. Nós gostamos muito do Sermão da Montanha, aonde Jesus vai falar das bem-aventuranças, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e parará. Só que você precisa pensar que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Isso quer dizer que nós somos chamados para fazer a diferença dentro da casa, da empresa, da escola, aonde nós estamos vivendo. Então é muito importante você trazer para o teu aluno esta parte prática da lição, tá? É muito importante nós falarmos de teologia, né? Nós falarmos de coisas de difícil entendimento, trazer esclarecimento para os nossos alunos. Mas o teu aluno, ele precisa sair da sua sala, ele precisa sair da escola bíblica com ferramentas para poder aplicar no seu dia a dia. Lembre-se, escola dominical, ela contém boa parte do seu ensino, o ensino teológico, mas ela precisa ser o ensino prático, que o seu aluno saia e leve para a vida dele, tá bom? Então nós começamos assim a nossa aula. Se eu estou te ajudando, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, certo? Ser um dos nossos alunos, deixe seu comentário,
Conte para mim como que foi a sua lição esse trimestre, foi boa? Conte se eu conseguir te ajudar, certo? Você que já é nosso aluno, se eu conseguir te ajudar nesse trimestre, eu fico muito feliz em receber você, os seus comentários. Eu tenho aqui também o nosso PDF. O que é isso daqui? Eu vou trazer bem pertinho da lente aqui. É um material que eu preparo a minha aula para ajudar você na sua... Lembra, é ajudar. Não é você pegar o meu material e aplicar na sua aula. Não. É ajudar você com subsídios, versículos, apontamentos. Ah, quer receber? Bem fácil. Aqui embaixo tem o link do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp, sempre digo, não é grupo de bom dia. É grupo de escola dominical, onde nós vamos postando. 3x4 eu estou interagindo com o pessoal ali, conversando, tirando dúvida, ajudando naquilo que for necessário para boa ministração da sua aula. Então entra ali embaixo, entra no nosso grupo do WhatsApp, certo? E pede o seu material de apoio ali, o nosso PDF. O nosso textuário vai dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então veja bem, o nosso textuário vai trazer para nós um dos nomes que para mim é um dos mais belos de Jesus. Jesus é chamado do quê? De Emanuel. Emanuel, todos nós sabemos, a tradução é Deus conosco, ou seja, Deus habitando, tabernaculando. O escritor aos Hebreus vai usar a expressão tabernacular. A palavra tabernáculo, ela quer dizer exatamente habitar, ou seja, é o Senhor habitando conosco. E fica aqui duas informações importantes dentro da nossa verdade prática. Uma é dispensação e outra é reino. Nós, como cristãos, nós fomos chamados para viver com Cristo nesta dispensação. O que é uma dispensação? Nós vamos falar melhor disso no tópico 1, certo? No tópico 2. A dispensação, ela é um período de tempo em que o Senhor dá alianças e também provações da fé do homem. Nós temos 7 dispensações, nós vamos falar disso melhor, mas o que nós precisamos lembrar? E isso vai ser bem enfatizado no tópico 1. É a questão do reino, que nós temos aqui no nosso textuário também, na nossa verdade prática. Nós temos a dispensação da graça, que é o período entre a morte de Cristo e o arrebatamento, nós vamos falar no tópico 2, e nós temos o reino de Deus. É a forma prática, a vivência prática. O que é o reino? O reino está no meio de nós, o reino é espiritual, o reino é físico, como que é esse reino? Nós vamos falar isso no tópico de número 1, certo? Mas eu quero ler para você aqui a introdução que o nosso pastor ele fez a respeito desta lição e eu achei que ficou muito prática essa lição, essa introdução. E ela diz assim: as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, no contraste entre quem vive sob a égide deste reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar que Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, é um subsídio para esta lição, para esse comentário, tá? O que é importante nós entendermos, e você entender para explicar para o seu aluno?
que muitas vezes nós falamos de reino de Deus, mas o seu aluno ele vai olhar em volta e ele não vai ver um reino, porque o reino de Deus não é físico, hoje não é físico, é um reino espiritual, tá? O que a Bíblia fala do reino de Deus? Ela vai dizer que o reino de Deus está entre nós. Por quê? Porque o Emanuel, ele está conosco, lembra? Na nossa leitura bíblica em classe, nosso textual, o Emanuel, o Deus conosco. O reino de Deus é marcado por esse rei que vive e age através de nós. Quem somos nós? Somos os súditos, os ministros desse reino, que é um reino dentro de outro reino. Quer um exemplo muito claro disso? Desde o ano 586, o povo de Israel não tinha mais morada. Eles foram arrancados da sua terra. Lembra a história de Nabucodonosor, né? 722, o reino do norte foi arrancado 722 a.C. O reino do norte, Israel, foi levado cativeiro pelos assírios. Depois, no ano 526 a.C., a nação de Judá foi levada pelos babilônicos. Lembra disso? E eles ficaram desde 586 até 1947, 586 antes de Cristo, 1947 depois de Cristo. Se você somar essas duas datas, vai dar aproximadamente 2.500 anos que a nação de Israel ficou sem existir como nação. Nos tempos de Jesus, de Paulo, existia Jerusalém, o território existia, mas eles eram dominados por Roma e foi assim até 1947. Em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi instituído a nação de Israel. E sabe o que aconteceu? Voltaram milhões e milhões de judeus que estavam espalhados pelo mundo. Ou seja, eles estavam vivendo a fé no Messias, eles estavam vivendo a fé na restauração de Israel, mesmo sem estar em Israel. Eles viviam uma nação espiritual, um reino espiritual. Da mesma forma é o reino de Deus, o reino da igreja, o reino de Cristo, tá? Nós não vivemos o reino físico, nós vivemos o reino espiritual. Nós cremos que ele morreu por nós, que Jesus morreu por nós, para quê? Para nos constituir cidadãos do reino de Deus. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que a partir do momento que eu tomei a minha decisão por Cristo, você tomou a sua decisão por Cristo, o reino de Deus começou a habitar entre nós, em nós, através de nós. Está entendendo? Esse é o reino de Deus. Mas, veja bem, haverá um tempo, certo? E isso será no milênio, que nós teremos um reino literal de Cristo. É por isso que os judeus, fariseus, saduceus não compreenderam Jesus, porque eles olhavam para os textos de Ezequiel, do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, e eles entendiam isso como literal, que o reino viria de uma forma literal sobre eles. E o Senhor estava falando de uma forma espiritual. E o que é viver este reino? Nós temos aqui na nossa lição, no primeiro tópico, 3 subtópicos. Primeiro, a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Primeiro, para nós sermos cidadãos do reino, nós precisamos crer que o rei nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e nos perdoou. Pronto, fato. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e nos salvou. Isto é a nossa entrada no reino.
Só pode fazer parte do reino de Deus quem morreu com Cristo. Esse é o primeiro ponto. Depois, qual é a mensagem do reino? A mensagem do reino é simples. Lembra lá, Romanos capítulo 12? Exatamente, é uma mudança de mente. Você precisa mudar quem você é. A mudança do reino não é exterior, ela é interior. O que é exterior não penetra no interior, mas o que é exterior, o que é interior, ele muda o exterior. Então a mensagem do reino é uma mensagem de mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de vida. A ideia de reino aqui é um reino de mudança, de transformação, de vida, de graça, de glória. E aí nós temos os valores do reino. E aí que o bicho pega. Por quê? Os valores do reino, eles são em oposição aos valores do mundo. Por exemplo, nós cremos que o casamento é inviolável, indissolúvel, certo? Nós cremos que o casamento não pode ser anulado, ele não pode se encerrar. Nós cremos no valor da vida, nós cremos no valor absoluto da vida, a partir da concepção, quando, nós já falamos bem disso, quando o espermatozoide e o óvulo da mulher se juntam, para nós ali já existe vida. Nós cremos que meninos nascem meninos e meninas nascem meninas. Esse são os nossos padrões. E o mundo vem trabalhando de forma diferente. Eles creem na extinção da vida dentro do ventre materno. Eles creem nessa transrealidade, como foi um dos nossos temas. E os valores do reino são absolutos. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época que cada um tem o seu pensamento sobre a verdade. A minha verdade é minha, a tua é tua. Não, o reino de Deus é um reino de absolutos. Nós cremos num único Deus que existe. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Os valores do reino são absolutos e inegociáveis. Existem questões culturais. Por exemplo, a maioria das igrejas cristãs, elas ministram ceia todo mês, uma vez por mês. Existem outras que ministram toda semana, outras uma vez por ano. São coisas são pensamentos que são próprios de cada doutrina, de cada denominação. Mas existe algo que não pode ser mudado. Doutrina da salvação, doutrina do pecado, são valores absolutos que não podemos negociar. O reino de Deus, ele é pautado sobre a constituição do reino. Aonde eu encontro a constituição do reino? Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E essa constituição, ela é repetida em todos os outros livros do Novo Testamento. Para quê? Para que nós saibamos, compreendamos e entendamos que os valores do reino são imutáveis e inegociáveis. No nosso tópico 2, nós temos o título de As Bênçãos de uma Vida no Reino. Mas antes disso, deixa eu explicar para você o que é dispensação. Dispensação é um período de tempo, não tem um período exato de dias, meses e anos, certo? Em que duas coisas são propostas ao homem. Primeiro, uma aliança. Segundo, é proposta uma provação. Por exemplo, quando nós vamos para o Éden, nós temos a dispensação da inocência. Nessa dispensação, foi oferecida ao homem, certo? A aliança de viver eternamente com Deus, na presença do Senhor no jardim do Éden, no jardim de delícias. Mas foi colocada uma provação. Qual provação é essa? Não pode comer do fruto. Pronto, acabou. O que aconteceu com o homem? Comeu do fruto. O que aconteceu com o homem? Tomou a decisão de viver em rebeldia ao Senhor. Pronto, acabou. O homem foi expulso do jardim.
Aí começa a surgir as outras dispensações. As dispensações são no número de 7. Certo? A primeira dispensação é da inocência, que vai da criação até a expulsão do Éden. A segunda é da consciência, da expulsão do Éden até o dilúvio. A terceira é do governo humano, autoridade humana, que vai do dilúvio até Abraão. A próxima é a dispensação da promessa, que vai de Abraão até a lei. Depois nós temos a dispensação da lei, que vai desde Abraão, desde Moisés, desde a promulgação da lei até Cristo. E nós temos a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo agora, que vai desde o nascimento de Cristo até o arrebatamento da igreja. E nós vamos ter a última dispensação, que é a dispensação do milênio, que ela vai começar logo após a segunda fase da segunda vinda de Cristo e vai dar início ao milênio, certo? O milênio serão 1000 anos do reinado físico de Cristo, tá? E vindo depois disso, somente o juízo final do trono branco, tá? Então são 7 dispensações. E eu vou estar falando disso por esses dias no meu Instagram. Se você quiser acompanhar as postagens, nós vamos estar falando disso, tá? Mas por que eu preciso saber disso? Porque isso faz parte da doutrina escatológica de nós assembleianos. Nós assembleianos, nós temos 4 pontos fundamentais na nossa escatologia. Primeiro, nós cremos que Jesus virá, certo? Na volta de Cristo. Nós cremos na volta de Cristo. Mas esta volta de Cristo, ela vai se dar em 2 fases. Primeiro, uma fase pré-tribulacionista. O que isso quer dizer? Que Jesus virá secretamente e arrebatará a sua igreja, vai levar a sua igreja para o céu. A igreja vai passar 7 anos no tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, e aqui embaixo, né, para aqueles que ficarem, serão 7 anos da grande tribulação. Aí o Senhor volta, que é a segunda fase da volta de Cristo, aonde todo olho o verá. Mateus capítulo 24. Certo? Aqui na primeira fase é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui é Mateus capítulo 24. Todo olho verá. Jesus virá com seus santos e salvará Israel da destruição que o anticristo propõe para ela. Então nós somos pré-tribulacionistas e nós somos pré-milenistas, porque nós cremos que Jesus virá para instaurar o milênio. Nós somos futuristas. Por quê? Nós cremos que todos os eventos escatológicos estão destinados ao futuro. Tem igrejas que creem que nós já estamos vivendo no milênio, no reino de Cristo, né? No reino literal, físico de Cristo. Irmãos, eu não posso crer nisso. E na quarta visão, no quarto ponto, nós somos dispensacionalistas. Nós cremos nas 7 dispensações, né? Conforme eu expliquei bem rapidamente o título de cada um delas, certo? E lá no meu Instagram nós vamos estar falando com mais carinho sobre isso. Tem o link do Instagram aqui na descrição, tá? E por que nós precisamos saber disso? Por que nós precisamos falar disso, irmãos? Porque essa nossa visão vai fazer com que nós venhamos a ter uma visão clara de como viver as bênçãos do reino. Porque nós vivemos no reino de Deus, mas nós estamos sendo influenciados pelo mundo. A nossa lição vai colocar 2 subtópicos: remissão dos pecados e adotados e herdeiros de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que neste tempo, nesta dispensação da graça, nós precisamos compreender que os nossos pecados foram perdoados, não serão perdoados no último dia, como alguns querem dizer. Nós fomos perdoados e nós temos que viver aqui, né, nesse tempo, como pessoas remidas, certo? Perdoadas, com seus pecados, com a sua vida transformada.
Outro ponto, nós fomos libertos do mal, do pecado, e precisamos andar como tal. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomei a minha decisão por Cristo, tomei a minha decisão a viver para Cristo, eu fui adotado por Ele. Paulo vai dizer que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Ou seja, a partir desse momento eu vivo, mas é Cristo que reina em mim, Ele vive em mim. E nós somos herdeiros desse reino. Nós somos herdeiros de Cristo. Ou seja, o Senhor tem uma herdade, uma herança para nós, que nós começaremos a desfrutar no tribunal de Cristo, quando nós recebermos os nossos galardões, mas que nós vamos viver plenamente a partir do milênio, porque nós reinaremos com Ele, certo? Então, a nossa herança, ela começa nesse tempo, certo? Que é a salvação. Paulo vai falar em Efésios sobre o selo da salvação, mas nós vamos desfrutar plenamente somente após o arrebatamento. Agora nós desfrutamos da paz, da alegria, nós desfrutamos do Espírito Santo, porque nós estamos na igreja e o Espírito nos inunda, ele nos enche, e nós falamos em mistério, nós nos alegramos no Senhor. Então nós já estamos começando a viver, mas a plenitude desta herança nós só teremos quando estivermos com Cristo no seu reino, tá? Então, é isso que nós precisamos olhar e colocar o nosso foco. Porque aí nós vamos para o nosso tópico 3. O tópico 3 é assim: os males de uma vida no mundo. Tá? Veja bem, nós fomos libertos do pecado. Beleza. Esse pecado era o que nos escravizava. Ou seja, a partir desse momento nós vivemos uma nova vida. Nós vivemos uma vida de esperança, uma vida de graça, uma vida que olha com esperança para o futuro. Tá? A escravidão já não faz parte de nós, nós somos livres. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, até pecar. Por que nós não pecamos? Nós não pecamos porque nós sabemos o que o Senhor fez por nós, da onde Ele nos tirou. O que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós vivíamos. E automaticamente nós deixamos de ser filhos da ira, nós deixamos de ser filhos da condenação para sermos filhos da graça de Deus, para vivermos uma vida cheia e repleta da presença do Senhor. Nós, por natureza, nós estamos longe e afastados de Deus. Mas quando Cristo morreu no Calvário, Ele nos perdoou. Ele tirou de sobre nós o espírito da Babilônia e trouxe para nós o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Ele mudou aquilo que nós estávamos vivendo para podermos viver uma vida de graça, uma vida na presença, uma vida de autoridade com Ele e nele. Então é importante nós termos essas noções. É importante nós vivermos essas noções, irmãos, por quê? Porque o espírito da Babilônia jaz à nossa porta, tentando invadir, tentando entrar nas nossas igrejas. Mas quando nós sabemos quem nós somos, nós temos força para resistir e viver uma nova vida em Cristo. Irmãos, Deus te abençoe. Te agradeço por ter ficado conosco todo esse trimestre. E nós já estamos preparando a lição de número 1 do nosso próximo trimestre, do quarto trimestre de 2023, que nós vamos falar sobre até os confins da terra, certo? E a nossa primeira lição é uma lição muito boa, introdutória. Eu espero você conosco, tá bom? Deus te abençoe. Até a nossa próxima lição, em o nome de Jesus.